Você está ouvindo o Retina Podcast, um podcast sobre oftalmologia e longevidade saudável. Bem-vindos a mais uma quarta-feira, a mais uma live nossa. Hoje o assunto é muito interessante. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Thaís Mendes, da equipe da Retina Pro, especialista em retina e vítreo e também em ultrassom ocular, atualmente doutoranda da Unifesp. E vamos hoje convidar um convidado muito especial, o doutor Edmundo, que nós vamos falar sobre o assunto de pterígio e também lesões das pálpebras. Antes da gente começar a nossa live de hoje, eu gostaria de lembrar para quem está aqui pela primeira vez que assine nosso canal, se inscreva no canal do YouTube, também ative o seu sininho aqui na parte inferior do YouTube para que vocês recebam a notificação da próxima live de quarta-feira. Relembrando que sempre às 20 horas, toda quarta-feira, estaremos aqui. Além disso, nós temos nossos canais no Facebook, nessa comunidade também no Telegram. Então, vocês conseguem encontrar o link aqui embaixo desse vídeo de hoje. E também lembrar que nós temos nosso canal do YouTube com todas as lives gravadas, para que vocês assistam com calma depois, caso não estejam hoje presentes. E também compartilhar com o maior número de pessoas, sendo amigos, familiares, até pacientes, que vocês vejam que precisam dessa informação que nós trazemos aqui toda quarta-feira. E é sempre importante frisar que na nossa live o nosso objetivo não é prescrever medicação, não é prescrever tratamento de doenças, mas é informar, principalmente informar o público sobre as doenças oculares, sobre outros assuntos também relacionados à qualidade de vida e da saúde ocular, sem fórmulas milagrosas, sem tratamentos diretos nem receitas. Então, bem-vindos. Para começar, vamos chamar aqui o doutor Edmundo. Boa noite, doutor Edmundo. Boa noite, Thaís. Boa noite, internautas. Mais uma vez aqui a gente bateu um papo gostoso sobre doenças que afetam o globo ocular e seus anexos. Eu sou Edmundo Almeida, professor da Universidade Federal do Pará e da Universidade Estadual do Pará e membro da Retina Pro. Hoje o assunto é um pouquinho diferente, né, para a gente, que é especialista em retina, mas é um assunto de dia a dia do consultório. Nós vamos falar sobre doenças da pálpebra, né, que é essa parte aqui do olho que compõe a abertura e fechamento. E também vamos falar de algumas doenças que afetam essa parte branca, né, para quem não conhece, essa parte branca do olho que a gente chama de conjuntiva e esclera. Então, antes da gente começar essa parte da conjuntiva e da esclera, que é a parte da superfície ocular, nós vamos falar de pálpebra. Então, falando de pálpebra, doutor Edmundo, eu acho que é super importante a gente abordar aqui um tema muito comum do consultório, que as pessoas costumam chamar de tersol, né? Mas o vulgo tersol, né? E a gente sabe que o nome científico é ordelo. E o que seria o ordelo nesse sentido? O ordelo é a inflamação de umas glândulas que nós temos no bordo palpebral, na pálpebra como um todo, né, mas sobretudo no bordo palpebral, e que inflamam, né, infectam e dão o tersol. É uma afecção benigna, digamos assim, né, autolimitada, que a gente vê com frequência, né, e assim, causa sintomas, né? Dói, incha a pálpebra, incomoda, mas é uma doença de evolução boa, quer dizer, o tratamento adequado, você tem uma evolução boa, né? Se eu puder adiantar o tratamento, Thaís, eu diria assim, compressa de água morna é um excelente remédio. Quando a dor está muito intensa, o processo inflamatório está muito grande, você pode até prescrever um analgésico anti-inflamatório. E para aqueles casos em que a infecção é muito grande, excessivamente grande, você tem que prescrever antibiótico, que é muito raro isso acontecer. Um detalhe importante que eu já queria chamar a atenção é que essa região aqui da nossa face, essa parte aqui abaixo dos olhos, do nariz, o nariz e essa região todinha, a drenagem do sangue é feita para o seio cavernoso, que é uma estrutura dentro do nosso cérebro, e que quando ela infecta, ela causa um quadro gravíssimo de trombose do seio cavernoso. Quando é que isso acontece? É quando a gente vai espremer uma espinhazinha, né, que ainda não está
não está aquele amarelinho, e fica no espelho tentando espremer, aquilo infecta e pode drenar para o nosso cérebro. Então, eu queria aconselhar já de antemão as pessoas não mexerem nem no terçol, que a drenagem também é para lá, e também nem nessa região da face, né? O jovem que tem espinha, né, ele tem mania de ir para o espelho, ficar espremendo, né? Não fazer isso, porque isso às vezes causa problema seríssimo, seríssimo. E, doutor Edmundo, o que eu vejo assim, nós moramos aqui na região mais quente do país, provavelmente, né, perdendo para Macapá. Você vê essa frequência assim desses casos de terçol, né, de ordelo no consultório por algum período do ano, mais frequente que o outro? Tem alguma questão da parte de oleosidade da pele, a questão dermatológica que afete essa doença? É muito discutido isso na literatura, sabe, Thaís? Eu nunca prestei atenção sobre a época do ano, né? Mas é muito discutido na literatura o que causa, por que a pessoa infecta, né? A minha concepção de doença hoje, né, com a idade que eu tenho já, né, com a experiência que eu tenho, é que a gente adoece quando a gente diminui energeticamente, né? Quando a gente diminui as nossas energias por um desequilíbrio psíquico, emocional, né, um estresse muito grande. E a função das doenças é sinalizar para a gente que a gente não está bem, que a gente precisa se alinhar, que precisa recuperar seu equilíbrio, né? Psíquico, físico, mental, quer dizer, se estruturar mentalmente, espiritualmente, para que a gente não adoeça. Então, a sinalização do ordelo ocorre em pessoas que, de alguma forma, se submeteram também ao estresse, né? E aí, às vezes, tem aqueles ordelos de repetição, né? A pessoa vive, dei aí, doutor, mas eu tenho ordelo de vez em quando, né? Tem a ver também com a inflamação da borda da pálpebra, né? Que a gente chama de blefarite, né? Então, é importante, não só quando o oftalmologista vê o ordelo em si, ele examina também toda a pálpebra, vê onde estão implantados os cílios e dá o diagnóstico se a pessoa tem uma inflamação crônica dos cílios que propiciam também o aparecimento do ordelo. Então, é isso o dia a dia nosso, né? O que eu percebo muitas vezes é que os pacientes chegam no consultório já tentando fazer alguma coisa diferente da indicação médica, né? Tem gente que usa água boricada, gente que tenta espremer, como o senhor falou, ou então tenta limpar de uma maneira incorreta. Então, uma das coisas que eu costumo orientar muito no consultório é, se inflamou a pálpebra e está com dor, tem local de inflamação, o ideal realmente é passar numa consulta completa com o oftalmologista, para que ele veja qual é a causa real, se realmente é apenas um caso isolado, ou se tem a ver com essa questão da oleosidade da pele, se tem alguma questão de infecção em outra parte, né? Já tive casos de pacientes que estavam com infecção urinária, uma infecção de pele, e acabavam tendo ordelos, né, terçol de repetição. E a gente acaba tendo que deixar esse paciente usando antibiótico por 15, 20, 30 dias, dependendo de cada caso. O que acontece com o ordelo, doutor Edmundo, quando ele não é tratado, ou quando ele acontece várias vezes e pode formar aquela outra doença que a gente chama de calásio, né? Que é quando forma aquela bolinha, que não dói, mas que fica como se fosse um pequeno tumor na pálpebra, e os pacientes ficam muito incomodados com isso. A gente tem um tipo de glândula que fica nessa região mais endurecida da pálpebra, que a gente chama tarso. Tem uma glândula chamada glândula de Meibomius. E qual é a função dessa glândula? Ela produz uma oleosidade que vai fazer parte do nosso filme lacrimal, né? Quando a gente pisca para espalhar a lágrima, o filme lacrimal, a camada externa do filme lacrimal é uma oleosidade produzida por esta glândula, né? Então ela tem uma função. Então, quando entope essa glândula, o ósseo, o buraquinho por onde sai essa oleosidade, gera o calásio. A diferença aí, você vai perguntar, mas qual a diferença, né, para os internautas aí, de calásio para ordelo? Habitualmente, o calásio não infecta, ele fica só aquela bolinha, né, vai crescendo um pouquinho e não dói, é assintomático, né? O que incomoda é que as pessoas que olham para o paciente que está com calásio, assim, nossa, parece com um caroço no olho, né? Eu tenho uma pessoa da minha relação que ela ficou tão irritada com as pessoas, toda vez que ela olhava para baixo, ela dizia assim, nossa, tem um caroço no teu olho.
E aí teve um tempo que ela disse assim, olha, eu queria operar, porque na verdade o calásio, assim como na maioria das vezes, assim como ele vem, ele desaparece espontaneamente. Outras vezes não, ele fica crônico, né? E você tem recursos de medicação que você injeta dentro do calásio e tem a própria cirurgia. Quando você tem aquele caroço já grande do calásio, né, que é indolor, mas que incomoda esteticamente a pessoa, ou toda vez as pessoas sinalizam, né? Porque o homem é um ser interessante, né? Quando ele olha para as pessoas, ele olha logo o defeito, né? Ele não olha a virtude, né? Então você vê uma pessoa e você já olha o defeito. Olha, você viu o dedinho dela, né? Viu a orelha dela, viu, né? Então aparece o carocinho lá. Nossa, tá com caroço, mano. Vai procurar isso aí. Tem que ver o que é esse caroço, né? Então às vezes a gente até opera porque as pessoas ficam incomodadas, né? De tantas pessoas falarem daquele caroço. Mas ele é assintomático. Então, a diferença entre o ordelo, que é o tersol, né, e o calásio, que é essa tumoraçãozinha, é que é indolor e não tem inflamação nem infecção. Né? Eu posso falar por experiência própria, né? Eu tive na infância o ordelo e durante o período da pandemia, como o senhor falou, né, o estresse acaba levando a algumas alterações no corpo. E eu tive um calásio que não absorveu depois de 3, 4 meses e depois inflamou. Então, eu mesma já fui submetida a essa cirurgia para remover o calásio, né? E é uma cirurgia, hoje em dia, muito rápida. Você faz anestesia local e aí o médico, o cirurgião, ele vira essa parte da pálpebra superior e ele faz a cirurgia pela parte de dentro. Então, vocês podem ver que não tem nenhuma cicatriz nos meus olhos, né? E a minha recuperação, em alguns dias já estava tudo normal, mas o repouso mesmo da questão de não inflamar, não infeccionar, usar os colírios da forma correta como o médico orientar. Então, realmente, são duas doenças muito comuns, principalmente na nossa região, norte e nordeste, e procure seu oftalmologista, né, doutor Edmundo, que essa é a parte mais importante. Agora, Thaís, tem aquelas lesões da pálpebra, principalmente na borda da pálpebra, que não cicatrizam, né? Sangra um pouquinho, fica vermelho. Então, bem isso tem que ver com muito cuidado, que às vezes é um câncer in situ, né? Uhum. Então, a gente tem que examinar com muito cuidado e às vezes até operar mesmo, porque pode ser um câncer de pele, né? Que é facilmente tratado com a excisão da tumoração, né? Excisão dessa parte lesionada. E é um câncer que não dá metástase, portanto, digamos assim, local, entre aspas, né, extremamente benigno esse tipo de câncer. Né? Então, a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial. É importante fazer esse diagnóstico diferencial. Então, as lesões principais são o ordelo, como você falou, o calásio, e aí, saindo um pouco daí, a gente tem os nevos, né, aqueles tumores, aquelas verrugas, às vezes, que acontecem, né, que são coisa mais estética, né? Mas essas lesões que ulceram, né? Que fica aquela feridinha, fica muito vermelho, essa tem que ser examinada com muito cuidado, porque vezes há que a gente tem que fazer a excisão dessa lesão e mandar para biópsia para ver se não é um câncer in situ, né? Um câncer localizado. Hoje não é aquela live de tirar dúvidas, mas eu achei bem interessante um dos comentários que fizeram no chat, é sobre cisto, né? Então, além dessas lesões que a gente comentou, existem alguns cistos benignos que podem aparecer aqui nessa parte do cantinho de dentro, o cantinho de fora do olho, que é o cisto de Moll, né, doutor Edmundo? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o cisto de Moll, o que seria? Pois é uma glândula, a gente tem uma glândula de Moll, né, que só pode o conteúdo dela ficar encistado, né, e forma aquela bolinha, né? Mas é uma coisa muito benigna, né? Que não incomoda, não dói, não inflama, não infecta. Então é evolução muito boa. Aí, dentro desses tumores que a gente conversou, também tem o melanoma, né? Não só o carcinoma, mas o melanoma também pode aparecer. Então, vale aquele cuidado, né, doutor Edmundo, de sempre proteger os olhos do sol, não só sem pela dúvida. parte de lesões externas da pálpebra, mas como, por exemplo, a própria catarata, que tem relação com a exposição solar, né? E a degeneração da mácula, que fica na retina, no fundo de olho, que também está relacionada a essa falta de proteção ocular ao sol, que são doenças multifatoriais, mas acho que a saúde ocular ela tem que ser global, né? Não adianta a gente pensar só na pálpebra, né? A proteção total do olho. Me corrija se eu estiver errado, mas essa incidência do sol, né, de cima, né,
ela também é muito relacionada ao câncer dentro do olho, né? Me corrija se eu estiver errado, né? Os melanomas de coroide, né? Eles ocorrem mais na parte inferior. Sim, sim. Né? Exatamente por causa da incidência, muito ligada à incidência dos raios solares. Né? Sobretudo na nossa região, né? Nossa região, esses raios solares eles são a principal causa, por exemplo, do nosso piterígio, daquela carne crescida, né? Esse é o próximo tópico que a gente vai falar. Já entrando nesse tópico aí da parte da superfície ocular, então é importante a gente falar para quem está assistindo que a superfície ocular ela é composta de várias partes, entre elas a córnea, que eu costumo dizer para meus pacientes que é a tampinha do relógio, né, que é essa parte aqui transparente, que é onde a gente vê a mina dos olhos atrás. Então a córnea, ela tem que estar transparente também para a gente poder enxergar, né? E ao lado da córnea tem essas duas partes brancas que a gente chama de conjuntiva e esclera, que são também partes importantes constituintes do olho, né? A gente sabe que se não tiver essa parte, o olho não seria conformado como uma esfera, né? Uma bolinha. Então a gente precisa que todas as partes dos olhos estejam em acordo, equilibradas para funcionar. E aí o que pode acontecer então, doutor Edmundo, com o pterígio? O que seria esse famoso pterígio, carne crescida, né? Pois é, a etiologia, a causa do pterígio, né, a gente sabe que está ligada à quantidade de raios ultravioleta. Né? Portanto, ele é muito predominante nos trópicos. Né? Você não vê pterígio no Canadá, por exemplo, né? No norte dos Estados Unidos, você não vê. Né? Eu lembro de um colega que veio operar conosco aqui em Santarém, uma certa época, e ele dizia assim, olha, a catarata fica com vocês, mas o pterígio que quer operar sou eu, porque lá não tem pterígio para operar, né? Então, ele queria ter essa experiência de operar pterígio. Então, é uma carne crescida, né, que é vulgarmente chamada carne crescida, que vai crescendo, né, e não tem um tratamento clínico eficaz. O colírio não resolve, né, e quando ele começa a crescer e já se aproximar um pouquinho da menina dos olhos, ele tem que ser retirado, ele tem que ser operado, porque senão vai prejudicando a visão, né, vai perdendo a transparência dessa tampinha do relógio que você falou que é a córnea. Então, essa é a principal afecção, a principal doença da conjuntiva. Né? E, às vezes, também nós temos as nossas conjuntivites, né, Thaís? Não podemos esquecer, né, que é a doença mais frequente, inflama a conjuntiva, e tem várias formas, tóxica, bacteriana, fúngica, viral. Né? Então, você tem que definir qual é a etiologia, qual é a causa, né, da conjuntivite para poder tratar adequadamente. Por isso que é importante, na conjuntivite, você ir ao oftalmologista, ver que tipo de conjuntivite é. Até, por exemplo, às vezes a gente vê tratamento inadequado, né, vai na farmácia, compra um colírio e desenvolve, por exemplo, o herpes, por exemplo, né, conjuntivite herpética. Né. Quando é só conjuntivite, não causa tanto problema, mas se você pinca, por exemplo, um colírio de corticoide, você pode ter uma ceratite, uma inflamação da córnea, que é grave, porque a córnea é uma estrutura sem vaso, sem defesa orgânica. Então, é muito importante, né, na conjuntivite você ter um diagnóstico clínico, né, preciso da causa, para poder tratar a causa. Né? Como toda doença, né? Você trata a causa, cessa o efeito. Né? Essa é a ideia. Então, a principal afecção, a principal doença da conjuntiva, sem dúvida nenhuma, é o pterígio, né? Pterígio é a conjuntiva, e a conjuntivite, perdão. Agora, falando um pouco do pterígio, especificamente, doutor Edmundo, que a gente chama aqui vulgo carne crescida, né? Ele costuma aparecer mais em que localização dos olhos? Se está relacionado a alguma idade específica, ou se o paciente se coçar os olhos tem mais chance de ter, o que faz a predisposição, vamos dizer? Não, a predisposição, bom, é no canto do olho a principal, mas também essa parte externa do olho ele pode acontecer, mas predominantemente é no cantinho do olho, né? A causa principal é a exposição de raios solares, né? A gente vê isso muito em pessoas, em pescadores, né? Muito, né? Que eles vão para a pesca, ficam se expondo ao sol o tempo todo, né? Então, é muito comum acontecer isso. Então, a causa principal é a exposição aos raios solares. Por isso que é interessante, na nossa região, usar um óculos de proteção ultravioleta. Proteção ultravioleta, gente, não significa dizer que seja um óculos preto, né? Você tem óculos preto que não filtra a luz do sol, né? Então tem que saber se esse óculos tem filtra os raios ultravioleta, né? Que são a causa principal
do nosso pterígio, né? E não tem, e assim, como eu disse anteriormente, no início você pode usar um colíriozinho só para quebrar o galho, digamos assim, diminuir a vermelhidão do olho, mas quando ele começa a crescer, invariavelmente ele vai terminar em cirurgia. Não tem como você fugir disso, né? Eu concordo. Agora, uma das coisas muito comuns que eu vejo no consultório, assim, quando o paciente chega com pterígio, né, com a carne crescida, é que ele já vem usando aquele famoso colírio vasoconstritor, né? Aquele colírio que faz com que o olho fique branquinho, né? Mas ao mesmo tempo ele não lubrifica. Então, eu acho que é um bom recado para quem tem essa carne crescida que não está ainda na hora de operar, que ela é bem pequena, não está afetando essa parte preta do olho ainda. É ideal fazer a consulta com o oftalmologista para ele prescrever o melhor colírio. Porque muitas vezes a gente usa uma lágrima artificial, um lubrificante, várias vezes ao dia, e vai dar o mesmo efeito de uma gota daquele que você faz uma vasoconstrição. Porque o que é a vasoconstrição? Você está fazendo com que os vasos sanguíneos se tornem menores e ao longo do tempo o olho fica viciado naquilo, né? Igual, por exemplo, aqueles vasoconstritores que usa para desentupir o nariz. Então, o paciente fica se enganando de que está melhorando, mas na realidade ele está só escondendo o problema. E muitas vezes, como o senhor falou, é um diagnóstico diferencial de conjuntivite. E às vezes você fica usando o colírio e vai ficando branco o olho, mas ao mesmo tempo você tem uma conjuntivite crônica de outra causa e você está escondendo o problema. Então é melhor você usar realmente o que o seu oftalmologista prescrever de colírio, às vezes até um anti-inflamatório não hormonal, um anti-inflamatório que não seja assim um corticoide, mas que vai ter um efeito menos maléfico a longo prazo, né? Para esses casos de pterígio. É importante também frisar, Thaís, que aquele exame que a gente faz no consultório, que chama biomicroscopia, né, que o paciente coloca o queixo, a gente joga uma luzinha lá e fica com o aparelho olhando, ele é importantíssimo esse exame no pterígio para fazer o diagnóstico diferencial de uns câncer in situ, né? A gente tem câncer também na conjuntiva, né? Sim. Todo o nosso corpo pode ser atingido, né, por câncer, então na conjuntiva também pode ter. E a gente tem que ter, tem aspecto no exame biomicroscópio, no exame que a gente faz dentro do consultório, que chama atenção. Olha, isso aqui pode ser um câncer. Olha a forma como estão os vasos, olha a forma da elevação desse pterígio, a coloração dele. Então, a gente tem, quando excisa, quando a gente opera e tira esse pterígio, a gente manda fazer o histopatológico exatamente para confirmar o nosso diagnóstico. É só um pterígio? Ou é um CA in situ, né, que a gente chama, né, um câncer localizado, né, que está iniciando, né? Então, é importante esse exame com o oftalmologista, né, para fazer essa diferença. É claro que, predominantemente, é pterígio, não tem nada, mas, vez por outra, a gente encontra no consultório câncer in situ, né, e tem que tratar, porque senão ele vai se expandindo, né? Agora eu vou pegar um pouco da sua experiência aí, né, de perguntar também sobre a questão muitos pacientes perguntam, mas doutor, eu vou operar, vai voltar? Quantos por cento, assim, mais ou menos, de pacientes você vê que pode voltar? E, assim, quais são os sinais, né? O paciente começa a ficar olho vermelho de novo, fica aquela questão de sentir que está começando a aparecer de novo a carne crescida. Tem algumas perguntas no chat sobre isso, né? Fiz cirurgia há 6 meses atrás e agora está vermelho meu olho. Pode estar voltando? Como é que é a questão dessa volta do pterígio? Às vezes a gente tem esse dissabor, né? Mas eu diria assim, de talvez 25, 30 anos para cá, melhorou muito o prognóstico, né? Porque a gente usa uma medicação que inibe a volta do pterígio, né? A mitomicina, que é uma droga que a gente usa durante a cirurgia, a gente coloca, deixa durante 3 a 5 minutos em contato com a superfície ocular, e ele realmente foi um avanço muito grande na cirurgia do pterígio, porque diminuiu muito, né, a recidiva, a volta do pterígio. É claro que tem que usar técnicas adequadas. O meu professor dizia assim, quando uma doença tem várias técnicas é porque nenhuma serve. Ele falava isso para a gente, né? Mas a técnica do autotransplante, né, quando a gente tira a carne crescida, a gente tira um pouquinho da conjuntiva ou de cima ou de baixo e coloca cobrindo aquele local onde a gente tirou, né? Eu digo que o menor transplante que existe dentro do corpo, né? Praticamente. Com certeza. Então, é um transplante de conjuntiva, mas é um autotransplante, quer dizer, da própria pessoa, né? Que aí você reconstrói, né, a conjuntiva com uma conjuntiva sã, que você tirou de um outro local, né?
e realmente diminui muito. Não estou dizendo que zera a possibilidade de ter recidiva, de voltar ao pterígio, mas diminui muito, 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 muito. São poucos casos que a gente vê hoje, quando operado dentro dessa técnica, né, de usar a mitomicina e de fazer o autotransplante para tratar o pterígio. Agora, ainda falando do tratamento cirúrgico, desses avanços que tiveram, né, muitos médicos não usam a mitomicina, mas usam, por exemplo, o uso da cola biológica, né? Então, hoje em dia, tem muitos médicos que não dão mais pontos nessa cirurgia e usam o autotransplante e grudando esse autotransplante com o uso de uma cola biológica, que é absorvida pelo próprio organismo. A própria presença dessa cola biológica embaixo do transplante, ela também ajuda a diminuir os casos de recidiva. Antigamente, quando você deixava aberto ou não colocava transplante, dava muito ponto, tinha 20% a 25% de chance de voltar a carne crescida. E hoje em dia, a gente sabe que já diminuiu para 10%, 15% dos casos. Então, não tenha medo de operar o seu pterígio. Se estiver causando principalmente grau nos olhos, né, doutor Edmundo, às vezes pode causar... Exatamente, você chamou a atenção numa coisa muito importante, quer dizer, esse pterígio, quando ele vai crescendo, ele vai induzindo um astigmatismo, né, vai aumentando o grau da pessoa. É outro fato importante, quer dizer, não só operar porque, bom, tem esteticamente, tem um olho vermelho, tem a irritação nos olhos, mas também tem a indução de astigmatismo. Então é importante, nesse caso que está evoluindo, né, que você sabe que não vai mais parar ali, você operar, né? Você operar. Agora, cada caso é um caso, você tem que ir com o seu oftalmologista, analisar direitinho, né? Discutir sobre a volta, a recidiva, né? E, enfim, mas não pode esperar que não só aumente o grau pelo crescimento dele, como também comece a afetar a sua visão pelo grau e pela presença da opacidade, né? Que já vai atingindo a menina dos olhos. Né? Tem vezes, eu achei engraçado, foi uma vez esse americano disse assim, nossa, olha, um kiss de pterígio, né? Um beijo de pterígio, porque o cara tinha um pterígio que vinha daqui e outro que vinha daqui, né? E quase que se beijavam no centro, né? E ele nunca tinha visto isso. Foi muito interessante essa experiência com ele, né? Pois é, que a gente tem, né? Quer dizer, mas também era na época que as pessoas não tinham acesso à saúde, não tinham acesso a consultar. Hoje a coisa está mais fácil. Não está ainda como a gente precisa ter, mas já melhorou bastante. Tem uma pergunta no chat sobre a mitomicina, como a gente falou, Ana Paula, tem uma pergunta no chat sobre para que serve. Ela impede a proliferação de células, então aí as chances de voltar a carne crescida é menor, tá? Então é para isso que serve essa medicação. E aí, outra coisa, doutor Edmundo, que eu gostaria que o senhor falasse sobre o pterígio é a questão do pterígio, quem vem antes, o ovo ou a galinha? Opera primeiro o pterígio ou opera a primeira catarata? Quando o paciente... Olha, eu acho que quando o pterígio está induzindo astigmatismo, ele está modificando a curvatura da córnea, que é uma coisa que entra para o cálculo do grau da lente, eu prefiro operar primeiro o pterígio, né? Opero o pterígio, deixo o olho quietinho, deixo ele a córnea tomar a esfericidade dela para eu poder calcular o grau da lente com exatidão, entendeu? Porque às vezes, claro, cada caso é um caso, né? Então você pega uma pessoa do interior, por exemplo, que está com aquela carne crescida, uma catarata já bastante evoluída, que veio lá do Marajó, um esforço enorme para chegar aqui, e aí você opera os dois ao mesmo tempo, também é possível, né? Você pode operar os dois ao mesmo tempo, mas a gente fica um pouco prejudicado no cálculo exato da lente, porque, conforme eu disse, o pterígio ele induz uma modificação na curvatura da córnea e que, por sua vez, entra no cálculo da lente. Então, às vezes, você pode, se você puder, e se você percebe que ele está induzindo um astigmatismo grande, é interessante operar primeiro o pterígio, depois operar a catarata. E isso vale para qualquer cirurgia, né? Por exemplo, o paciente já fez cirurgia de retina, catarata e tem um pterígio, mas aí ele vai ter que tirar o óleo de silicone, por exemplo, tem umas perguntas no chat. Pode fazer no mesmo dia? Espera? Eu acho que sim. Não, eu acho que sim. Você pode operar, não tem problema. Mas lembrar sempre de usar a mitomicina por causa da recidiva, né? Ela não é contraindicado se fazer em outras cirurgias. Na verdade, por exemplo, é só na cirurgia de catarata porque vai interferir no cálculo do grau da lente. Mas fora isso, não vejo nenhum problema de você operar simultaneamente. É interessante, sempre que você pode, né, Thaís, a gente procura fazer as cirurgias simultâneas,
Porque a gente sabe que mesmo as cirurgias sendo a segurança que é hoje, tem um estresse, né? Você vai 2 vezes para o centro cirúrgico, né? Anestesia. Tem anestesia, tem efeito também que você vai pagar 2 vezes, né? Às vezes pesa no bolso, enfim. Então, acho que você tem que ter essa flexibilidade de poder fazer. Eu prefiro, assim, fazer as 2 ao mesmo tempo. Já até explico, olha, essa carne aquecidazinha eu vou tirar a sua durante a cirurgia, né? Eu acho que é importante, né? Você já faz os 2 ao mesmo tempo. Um dos aspectos importantes que tem muita gente no chat conversando sobre isso é o uso de corticoide, né? A gente sabe que o corticoide é um anti-inflamatório mais forte. Realmente ele melhora o aspecto da vermelhidão de qualquer doença ocular, né, doutor Edmundo? Tanto que a gente usa o corticoide para o pós-operatório de catarata, pterígio, retina e etc. Só que eu acho que é um assunto importante de se tratar aqui, porque a gente está falando de superfície ocular, é de que o uso de corticoide sem indicação médica ele é muito perigoso. E você pode aumentar a pressão ocular local ao longo do tempo. Então, não dá para usar indiscriminadamente o corticoide tópico, colírio, sem a indicação médica. Tem a concentração, número de gotas por dia, quanto tempo você pode ficar usando esse corticoide de acordo com a decisão médica. E aí os pacientes compram, às vezes, o colírio corticoide sem receita, porque já usou uma vez, né? Aquele famoso vai ao farmacêutico e pergunta se serve. Então, tem que ter muito cuidado, porque o corticoide, a longo prazo, ele pode levar a formação de catarata para quem não tem catarata, levar a glaucoma. Então, assim, se puder ficar algum recado, além do que a gente já falou, não usem corticoide sem a prescrição médica. Quando ele é usado muito tempo, né, eu já tive pacientes que eu tive que operar de glaucoma, pacientes jovens, por conta de ter usado corticoide durante 1 ano, né, a pressão aumentou, causou glaucoma grave, né, e que não resolveu só com a suspensão do colírio, tive que operar, porque... Então, é por isso que você chama a atenção uma coisa importante, né? Não usar indiscriminadamente, né? Tudo pingar corticoide, e, sobretudo, usar a longo tempo. E tem um detalhe também, Thaís, que a gente chamou a atenção no início da nossa conversa, são as conjuntivites por herpes, né? Sim. Você pinga o corticoide e a conjuntivite é por herpes, vai piorar muito a conjuntiva. Risco até de perfurar o olho, né? E vai contaminar a córnea. Você pode fazer uma úlcera herpética, né, que é grave, difícil tratamento, né? Então tem que ter muito cuidado, você tem que ter muito bem indicado, né, quando você precisa. Agora, evidentemente, o corticoide é um excelente anti-inflamatório, a gente usa de rotina em cirurgia, né, acabou a cirurgia, pós-operatório a gente usa de rotina em quase todas as cirurgias a gente usa, porque ele é realmente uma droga fantástica, mas tem que ter esse zelo, né, esse cuidado para não exceder o tempo de uso e também saber o que você está fazendo, o que você está tratando, porque às vezes você pode, ao invés de ajudar, até piorar o paciente, né? Algumas dúvidas importantes que a gente pode falar também é essa questão do posso fazer cirurgia de catarata, quem já operou a córnea, já operou de pterígio, operou de transplante, operou de qualquer coisa relacionada a cirurgia a laser, né, aquela que tira o grau, refrativa, eu posso fazer a cirurgia de catarata depois disso? Afeta alguma coisa? Não, claro que pode, não tem nenhum problema. A cirurgia hoje de catarata a gente pode fazer de várias formas, mas a predominante é a incisão corneana, né, que a gente faz, quer dizer, a gente não toca na conjuntiva, né? Então, não tem nenhum problema em fazer. O grande problema também, Thaís, que eu vejo, é que às vezes a pessoa, principalmente a pessoa acima de 50, 60 anos, ela começa a ter uma diminuição de produção de lágrima, fica com o olho um pouco seco, né? E a gente vive hoje no nosso clima, né, no ar-condicionado, né? Ou então pegando um vento na varanda, na sacada do apartamento, não é isso? Então, isso tudo resseca os nossos olhos, né? Porque o ar-condicionado tira a umidade do ar e aí você fica com os olhos secos, né? E hoje em dia, como a gente trabalha muito com esse computador, né, celular, fica muito tempo de olho aberto, sem piscar, né? Então é conveniente a gente usar colírio lubrificante, de preferência sem conservante, né? Que a gente tem aí à disposição, né? Na dúvida, procure o seu oftalmologista, que é o melhor que você pode fazer. Porque como a gente falou, né, doutor Edmundo, a gente está aqui para tirar dúvidas, informar, mas nada substitui aquele contato médico-paciente, né? A gente
muitas vezes a gente examina o olho vermelho e vai descobrir que o paciente tem um problema lá atrás do olho, né? Então a gente, às vezes, através do olho, consegue descobrir que o paciente tem diabetes, que o paciente tem problema de hipertensão arterial. Um dia desses mesmo, a gente diagnosticou na clínica um paciente que estava com uma dor no olho e acabou sendo uma doença do nervo óptico, uma neurológica, né? Então, acabou tendo que fazer tratamento com o neurologista. Então, o olho é a janela do corpo, né? A gente, através do olho, consegue detectar várias doenças que muitas vezes o paciente nem sabe que tem, né, doutor? Hoje eu estava dando aula, Thaís, com os alunos da UEPA, e estava mostrando um caso, junto com um colega meu, de um diagnóstico que nós demos de AIDS, olhando o fundo de olho do paciente. Quer dizer, aí mostrando para eles, se você diagnostica diabetes, hipertensão, né, AIDS, doenças inflamatórias, artrite reumatoide, enfim, uma série de doenças que você diagnostica examinando o olho, não só a superfície do olho, mas o fundo de olho também, né? Então é importante o check-up, né, anual, de você olhar o seu olhinho, vai olhar seu olhinho, está tudo bem, né? Ou não, né? A gente viu aí nessas últimas semanas aí a questão da importância do teste do olhinho para as crianças, né? Sim. Por conta do diagnóstico precoce de retinoblastoma. E hoje, olha, está acontecendo tudo hoje, né? Hoje aconteceu de uma criança de, sei lá, tinha uns 4, 5 anos, uns 3, 4 anos, e com aquele reflexo, né, do olho do gato amarótico, né, aquele reflexo. Sim. Do flash, né, que aparece aquele olho branco, e eu mostrando para eles, olha, você tem um reflexo, a gente vai examinar o fundo de olho, mas era uma outra doença. Tinha nada a ver com câncer, com retinoblastoma, era doença de Coates, né, que é uma outra doença, e eu mostrando para eles, olha, dependendo do jeito que você olha, você vai ver esse reflexo nessa criança. Mas isso não é tumor, isso não é retinoblastoma. Né? E então, aí fica, assim, fica aquela atenção também, doutor Edmundo, para os pais aí, né, pais e mães de plantão, avós, quem estiver escutando, de valorizar a queixa da criança, porque a criança não vai dizer assim, meu olho está vermelho há 30 dias. A criança vai estar com o olho vermelho e você vai precisar observar. Então, muitas vezes, a gente acha, caiu alguma coisa, meteu a mão na terra e o olho está vermelho, mas observe essa criança. E muitas vezes o paciente tem uma conjuntivite alérgica, uma conjuntivite química, uma conjuntivite de contato, que não está sabendo dizer o que ela tem, ela não consegue dizer, estou com o olho vermelho. Então, muitas vezes a gente espera para levar a criança no médico quando já tem pus no olho, quando já está inflamado demais. Então, assim, na dúvida, leve no oftalmopediatra, no médico oftalmologista da sua cidade, para ver se realmente esse olho vermelho da criança não é nada além do que só uma conjuntivite alérgica. Acho importante também, já que a gente tocou nesse assunto de criança, Thaís, ontem eu atendi um paciente que levou essa questão, né? Tá todo mundo levando seus filhos para consultar, né? E a nossa oftalmopediatra não está em Belém, né? Que terminaram levando comigo. E aí eu disse assim, olha, antes do teste do olhinho, eu queria chamar a atenção. Você reparou já que o olhinho da sua criança, um lado é grande e o outro é pequeno? Então é possível que ela tenha uma diferença de grau. E essa diferença de grau a gente tem que tratar muito precocemente, porque senão vai ficar aquele olho preguiçoso, aquele outro que não enxerga. Então foi importante você ter vindo aqui, não só para a gente ver, fazer o teste do olhinho, fazer o rastreamento de retinoblastoma, mas para ver que tem essa diferença de grau entre um lado e o outro, que a gente vai ter que tratar precocemente, porque senão aquele olho que tem um grau muito elevado, ele não vai desenvolver o potencial de visão, né? Então você vê como é importante, né? Hoje um assunto desse, né, foi chamado a atenção, mas o ganho secundário que a gente teve com isso, né? Sim, com assim, da nossa população, né, de fazer o teste do olhinho, de levar a sua criança com 6 meses, com 1 ano, com 1 ano e meio, fazer o rastreio de retinoblastoma e também essa diferença de grau, né, que realmente torna a pessoa ficar olhando só com o olho, o outro olho ficou preguiçoso. E quando leva, sei lá, com 10 anos, 11 anos, já não tem mais jeito de você recuperar. Entendeu? Doutor, mas isso aqui eu não enxergo, só vim perceber isso quando eu tampei o olho, mas o cara já tinha 10 anos, já não resolve mais, entendeu? Sim, com certeza. Então. E até hoje em dia a gente sabe que já existem alguns tratamentos para evitar que a miopia da criança aumente, né? Que a Luciana, a doutora Rita, tem muita experiência com isso, e a gente sabe que existem tratamentos para você evitar que essa criança aumente a miopia a longo prazo. Já teve algum caso assim que
que precisou fazer transplante, que estava inviável tirar o pterígio e teve que preparar alguma córnea, porque a gente sabe que existem casos muito avançados de pterígio em que o paciente não pode só remover o pterígio, né? Ele tem que fazer alguma coisa para proteger a córnea para não ficar fina. Então, já teve algum caso assim, especial, porque é super raro, né? Mas pode acontecer. Pode acontecer, porque às vezes o pterígio é muito velho, né? Muito antigo, e quando a gente tira o pterígio, embaixo tá um pouquinho branca a córnea, né? Então eu explico para o paciente que aquele branco eu não vou poder tirar, porque senão vai ficar exatamente o que você está falando, a córnea é fina, né? Então eu prefiro que ele fique com aquele branquinho ali no canto do olho, sem aquela carne, né, infiltrando totalmente o olho, mas que não mexam na córnea, porque senão eu teria que fazer um transplante de córnea com uma cirurgia de alta complexidade, de possibilidade de rejeição, etc., né? Então a gente não costuma intervir na córnea na cirurgia do pterígio, não. Só tira o pterígio mesmo e explica bem, né? Olha, para portar dessa carne aí pode ser que esteja um pouquinho branco a córnea, né? Mas que isso não vai causar nenhum problema, né? Acho que esse é o objetivo. E a gente já está chegando aqui a 41 minutos de live. Nossa, já? Eu falo que é um assunto que é comum e do dia a dia, mas é um assunto super interessante, né? Eu falo que o médico oftalmologista, mesmo especialista como nós, a gente precisa estar atualizado, né, em todos os assuntos que envolvem a saúde ocular e a saúde global como um todo. É engraçado que às vezes no consultório o paciente fala assim, mas para que a senhora quer saber a minha glicemia? Aí eu falo assim, olha, ainda sou médica de base, né? O oftalmologista, ele é um médico completo e nós somos muito curiosos, né, no sentido de querer dar o melhor para o paciente sempre e colocar o paciente em primeiro lugar. E aí eu queria que o senhor desse um recado final para os nossos internautas aí sobre esse assunto, o que deixar de informação. Na questão de um mês atrás, vou terminar assim, a questão de um mês atrás eu atendi um paciente que eu havia operado ele com 9, 10 anos, hoje ele está com 31 anos, e ele está com uma inflamação da parte externa do olho, né, que a gente chama de esclerite, que é esse branco do olho que inflamou do olho dele. Mas como a gente tem que fazer sempre o exame completo, né? Quando eu fiz o exame fundo de olho dele, eu li os vasos dele muito estreitos, finos, as artérias, sabe, no fundo de olho. Aí eu disse para ele assim, você não é hipertenso? Eu disse, não, doutor, não sou hipertenso. Eu disse, olha, eu estou pensando aqui que doença poderia dar. Aí eu mostrei para ele, né? Fiz uma fotografia do fundo de olho dele. Eu disse, olha só, seus vasos aqui estão muito finos, muito brancos, né? Você é muito novo. Você tem certeza que está hipertenso? Tenho, não sou hipertenso. Aí eu digo, não, peraí. Mandei buscar o aparelho de pressão e ele estava com 21/12. Olha só. Eu peguei o meu remédio, que eu sou hipertenso, já mandei ele tomar, toma esse remedinho e você vai direto para a emergência, porque você está com risco de ter um infarto, né? De ter um AVC, né? Então você vê, ele foi para ver uma coisa e saiu com outra, né? Porque a importância do olho como registro de doença sistêmica, né? Falei há pouco aí de um paciente que foi diagnosticado HIV, né? Porque já estava perdendo o olho, e o outro ele não tinha percebido, mas ele já estava perdendo também. E que teve que ser operado precocemente e tratado precocemente. Nem não sabia que ele era portador do vírus da AIDS, né? Ele estava com imunodepressão, e por isso que ele teve uma infecção por herpes na retina, enfim. Então, assim, é importante, a minha mensagem final é que a pessoa faça o seu check-up, em face de qualquer doença, vá com o oftalmologista, pergunte, né? Ceda nas perguntas, porque vale a pena em medicina a gente fazer profilaxia, né? Tratamento é quando já chegou um pouco tarde, né? Já está a doença aí efetivamente instalada. O interessante é você prevenir. A prevenção ainda é a melhor conduta dentro da medicina. Muito obrigado a todos. Obrigada, doutor Edmundo. Até a próxima. Bem, obrigado a todos que ficaram até o final da live. Espero que vocês tenham gostado do tópico. Acredito que é importante que tenha ficado o recado de procurar sempre o médico oftalmologista para uma consulta completa, para avaliação dos olhos, da saúde ocular. Lembrar que o olho pode ser, sim, um sinal de alguma doença sistêmica, como o doutor Edmundo falou, como, por exemplo, diabetes, pressão alta e até outras doenças menos comuns. Lembrar que os olhos incharem, ficarem vermelhos com frequência, não é uma coisa normal e é preciso procurar um médico oftalmologista para investigação. Para quem não conhece nosso canal, lembre-se de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube e ligar o sininho para lembrar
E toda quarta-feira nós estaremos aqui às 20 horas. Também temos os links aqui abaixo desse vídeo para a nossa comunidade do Facebook e também do Telegram. Nossas lives já estão sendo transmitidas via Instagram, então para quem quer usar o Instagram também, fique à vontade. E muito obrigada a todos que estão aqui e que podem sempre compartilhar sobre o nosso canal para quem precisa, amigos, familiares, todos aqueles que precisam de informação. Muito obrigado a todos e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau. Esse foi o Retina Podcast. Os áudios deste podcast têm origem nas lives que gravamos no YouTube. Para ter acesso ao vídeo, acesse o link na descrição. Para participar e enviar suas perguntas, assista a nossas lives toda quarta-feira às 20 horas. Até o próximo episódio.